Olá, queridos irmãos, bom dia a todos e a todas. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam em cada coração. Estamos alegres, pois estamos tendo a oportunidade de participarmos de mais uma escola dominical da nossa igreja. Você que não é da nossa igreja e acompanha a nossa página no YouTube, também está tendo esta oportunidade de mais uma aula sobre a carta de Paulo à igreja dos Coríntios. Lembrando que esta aula faz parte do curso As Cartas Paulinas. E nós estudamos já Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e esta já é a terceira aula sobre a igreja de 1 Coríntios, que foi a quarta carta escrita pelo apóstolo Paulo. Lembrando que nós não estamos seguindo a ordem em que as cartas estão dispostas no Novo Testamento. Nós estamos seguindo a ordem cronológica em que elas foram escritas, porque o estudo das cartas paulinas está atrelado ao curso de Atos dos Apóstolos. E a ordem em que as cartas no Novo Testamento estão dispostas não é a ordem em que elas foram escritas, a ordem cronológica. Dúvidas? Eu peço que você entre na nossa página no YouTube e reveja ou veja, né, os estudos anteriores. A primeira aula das cartas paulinas desse curso, a gente explica isso muito bem. E sobre 1 Coríntios, nós estamos agora na terceira aula, né? A primeira aula nós falamos sobre a carta aos Coríntios, né? Sobre a cidade, foi uma aula bem introdutória, e agora a segunda aula nós falamos sobre o primeiro problema, o primeiro desafio que Paulo tinha ali em Coríntios, que era a questão de uma igreja dividida, e agora nós vamos ver o segundo problema que Paulo tem que enfrentar ali na primeira carta aos Coríntios, né? Para que eu não me detenha demais no tempo aqui, né, para que a aula não fique muito longa, eu não tenho como ficar retomando, né, assuntos e informações que já foram trabalhadas nas aulas passadas. Como tudo isso está disponível no YouTube, na nossa página, então você pode assistir às aulas para entender melhor o contexto de aula a aula, né? Então, se você não está acompanhando o nosso curso, veja devagarzinho as aulas anteriores, que você vai compreender e vai ver que tudo faz sentido, tá bom? Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais esta oportunidade que temos e pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza nesta aula, conduza a todos que assistirem para que compreendam o teu recado. Fale a cada coração, ó Deus, é no nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, nós vamos projetar então o PowerPoint desta aula. Bom, na aula passada, as considerações finais, né? Quem se achava muito espiritual, na verdade, não passava de carnal. Os líderes são servos na lavoura de Deus, que é a igreja. A lavoura é mais importante que os servos que nela trabalham. Ninguém deu ou dá a vida pela igreja, apenas Jesus Cristo. Então, essas considerações finais sintetizam o que já foi tratado até aqui nesse estudo sobre Coríntios, não o curso todo, porque, como eu já disse, falamos de outras cartas também. E agora estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Bom, o segundo problema, e que problema chegou até Paulo, né? Os da casa de Cloé, conforme falamos já anteriormente, eles relataram alguns problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando,
O primeiro foi a questão de uma igreja dividida, né? Uma igreja de facções. E agora, mais um problema. E que problema? Imoralidade na igreja que não se via nem fora da comunidade. O que eu quero dizer com isso, né? O que isso significa? O que estava ocorrendo em Corinto? Queridos irmãos, pasmem, quem leu já sabe do que eu estou falando, é importante que você leia a carta aos Coríntios, não fique só no que a gente traz aqui. A leitura do texto bíblico é fundamental para a compreensão desse estudo. E nós estamos hoje tratando os capítulos 5 e 6. O que havia? Havia, irmãos, um caso na igreja de Corinto envolvendo um filho com a mulher do seu pai. Não era sua mãe, era sua madrasta. Mas imagine, irmãos, dentro da igreja de Corinto, né, na comunidade, nós tínhamos ali um problema em que havia o envolvimento, né, só um minuto, irmãos, estou ajeitando aqui a minha mesa, um envolvimento de um rapaz com a mulher de seu pai, sua madrasta, né? Então, Paulo recebe essa notícia e, pior, a igreja de Corinto, a comunidade, meio que tolerava essa situação como se fosse algo normal, né? Algo normal, né? Olha que situação. A igreja de Corinto, ela recebeu muito bem a palavra de Deus pregada por Paulo. Ela se desenvolveu de uma certa forma muito rápida, mas acabou que continuou, né, muito influenciada pelo mundo ao redor, né? Então, era uma igreja, acabou se configurando numa igreja mundana, né? Vamos assim dizer, né? Então, o maior problema que Paulo vê nisso é a complacência da igreja, da comunidade, com esta situação, que é uma situação gravíssima, irmãos, gravíssima. Um rapaz mantendo envolvimento amoroso, sexual, com a mulher do seu pai, né? A sua madrasta, né? E é uma situação, conforme chama a atenção na epístola, que não se via nem entre os de fora da igreja, nem entre os gentios. Né? Olha que situação, amados irmãos. Então, uma igreja dividida e agora uma igreja complacente com uma situação dessa, né? Que situação grave, né, irmãos? Que situação grave. O que isso nos quer dizer, né? Quer dizer que o que acontecia dentro da igreja de Corinto não se via nem entre a sociedade de Corinto, que já era uma sociedade extremamente corrompida por tudo que nós dissemos na primeira aula sobre a carta aos Coríntios. Por que isso estava acontecendo, amados irmãos? O orgulho da sabedoria humana. Lembra que eu falei na aula passada da influência da cultura grega, da sabedoria? Então, eles se achavam os sábios, os entendidos, e havia um equívoco quanto à liberdade anunciada na graça de Deus. Então, nós vamos ver isso. Por quê? Nós explicamos, né, que esta primeira carta, na verdade, é uma segunda carta. E a segunda carta aos Coríntios é uma terceira carta. Houve uma primeira carta que se perdeu e, por alguma razão, sabe Deus qual, ela não entrou no cânon, né? Ela não entrou nas escrituras sagradas.
não entrou nas escrituras sagradas, por alguma razão, né? Então, Paulo ele já tratou da questão da imoralidade, já havia tratado da questão da imoralidade nessa primeira carta que se perdeu. Já havia sido tema para Paulo. E havia, conforme informações desta primeira carta, uma compreensão muito equivocada por alguns na igreja de Corinto sobre a graça e a liberdade. Eles achavam que pela graça que lhes dava liberdade, eles não tinham nenhum compromisso moral perante a sociedade. E será que isso está certo, irmãos? Né? Ah, não, eu sou salvo pela graça, eu sou liberto, então eu posso fazer tudo o que eu quiser. E a filosofia grega também trazia influências nessa direção, né? Nós somos livres, né? Eles tinham um conceito, né? Que era uma frase muito falada em Corinto, que é tudo me é lícito. E havia também uma ideia predominante de que aquilo que o meu corpo deseja, eu posso dar a ele. Né? Olha só, olha a situação, quer dizer, tudo me é lícito. E Paulo vai se aproveitar dessa frase para contrapor essa ideia de que eu posso fazer qualquer coisa. E também a ideia de que, tudo que o meu corpo deseja, eu posso fazer. Então, era essa mentalidade que havia na cidade de Corinto e que estava influenciando a igreja de Corinto. Todas as coisas me são lícitas. Paulo, ele usa essa frase, né? Paulo usa essa frase que era muito conhecida e muito usada pelos coríntios. Todas as coisas me são lícitas, só que o apóstolo Paulo inclui aqui um mas, um porém, né? Esse mas aqui, ele é o mesmo de porém, né? Porém, mas nem todas me convêm. Por quê? Tudo me é lícito, todas as coisas me são... O que é lícito? Lícito é permitido. Todas as coisas me são permitidas. Então, os coríntios, eles se defendiam com essa frase. Mas aí Paulo, ele usa essa frase, ele se apodera dessa frase, só que aí ele complementa, mas nem todas as coisas me convêm. E aí ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Capítulo 6, verso 12, na carta aos Coríntios. Tá? Então, queridos irmãos, nós somos livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá? Mas nem tudo nos convém, nem tudo convém a um homem cristão, nem tudo convém a uma mulher cristã, nem tudo convém a um adolescente cristão, nem tudo convém a uma adolescente cristã, nem tudo convém a um jovem cristão, nem tudo convém a uma jovem cristã. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo adota uma postura dura contra o imoral ou contra a imoralidade? Né? Contra o imoral ou contra a imoralidade? Amados irmãos, né, a palavra ela é contra a imoralidade. Né? Ela é contra a imoralidade. Assim como Deus abomina o pecado e ama o pecador. Mas, aí eu agora uso mas, né? Porém, a palavra também diz
que o pecador deve largar o pecado. O imoral deve largar a imoralidade. Né? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que matava, não mate mais. Então, Paulo, ele é duro, né? Uma postura dura contra a imoralidade aos coríntios. Mas quando o imoral não larga a imoralidade, essa dureza também vai com ele. Né? Porque não há conversão, não há arrependimento. Né? Não há arrependimento. Então, queridos irmãos, vinde como estáis. Mas a palavra não fala permanecei como estáis. A palavra diz, vinde como estáis. Então, nós chegamos até Jesus com todas as nossas imoralidades. Nós chegamos até Jesus com todos os nossos vícios. Nós chegamos até Jesus com todos os nossos pecados. Porém, a palavra de Deus deve nos transformar. Então, vinde como estáis, não permaneçais como estáis. Santificai-vos, desenvolvei a vossa salvação. Né? São palavras, são recomendações, são ordenações que estão na palavra de Deus, que nós precisamos nos atentar a ela. Agora, o imoral que não quer largar a sua imoralidade é como o pecador que não quer largar o seu pecado. Então, o destino do pecador que não abandona o seu pecado, do imoral que não larga a sua imoralidade, o destino dele é o mesmo destino decretado ao pecado e à imoralidade. Seria como, queridos irmãos, vamos lá, vou dar um exemplo. Eu quero entrar no banco, numa agência bancária. Aí eu tô lá com o meu relógio, eu tô com a chave no bolso, eu tô com o celular. Aí a hora que eu vou passar na porta giratória, ele faz bi, 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 bi. Aí eu saio. Aí eu tiro o relógio, ponho lá na caixinha. Aí eu vou entrar, bi, 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 bi. Aí eu tiro a chave e ponho lá. Aí eu vou entrar, bi, 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 bi. Aí eu falo, não, meu celular eu não quero largar. Aí o segurança vai falar, então você não vai entrar. Então você não vai entrar. Se eu quiser mesmo entrar na agência bancária, eu vou ter que tirar o celular do bolso, vou ter que pôr o celular na caixinha do lado, aí sim eu posso entrar na agência bancária. Então, como que o pecador vai entrar no céu se ele não larga o seu pecado? Se o seu pecado virou um bichinho de estimação, e ele deu até nome para esse pecado, para esse bichinho de estimação. Então, Paulo foi duro. Ele foi duro com a imoralidade, com o imoral que não largou a imoralidade e com a igreja que estava sendo complacente, cúmplice dessa moralidade. E aí ele diz que seja entregue a Satanás. Quando ele diz isso, irmãos, o que isso nos indica, né? Isso é o que nós conhecemos hoje por disciplina, né? Disciplina, e às vezes até caso de exclusão. Nós, na IPU, nós não gostamos, né, dessa palavra disciplina, nós não gostamos da palavra exclusão, nós anunciamos o reino da inclusão, o reino do amor, o reino do perdão, está totalmente certo.
totalmente certo. Porém, queridos irmãos, existem circunstâncias que podem surgir na igreja que a igreja terá que ser dura para combater aquele mal, porque nós vamos ver que o mal, ele, como o próprio Paulo disse, nós veremos aqui mais à frente, o mal, ele é como o fermento que leveda toda a massa. Então, há determinadas situações na igreja que elas não podem ser, a comunidade não pode ser cúmplice, não pode ser complacente com aquela situação. O problema não era o pecador, mas sim o pecado. Porém, o pecado precisa do ser humano para se tornar real, né? Não é verdade? O pecado precisa do pecador. Então, se o pecador der abertura ao pecado, ele acaba sendo esse fermento que vai levedar a massa. Por isso que Jesus, irmãos, acolheu a mulher adúltera, perdoou a mulher adúltera, mas o que ele disse à mulher adúltera? Vá e não peques mais. A preocupação, o fermento que leveda toda a massa. Vamos ver um vídeo rápido, ilustrativo, bem lúdico, mas que nos ajuda a entender quando o pecado começa a ser tolerado na comunidade, o que pode acontecer. 2, 3, 4. No episódio de hoje, Por que o fermento faz a massa crescer? Você já reparou que bolos e pães ficam bem maiores depois de assados? Isso só acontece se houver fermento em sua massa. O fermento é composto por fungos microscópicos, também conhecidos por leveduras. E quando a massa é aquecida no forno, as leveduras se multiplicam rapidamente, consumindo o açúcar e o amido contido na farinha. Como resultado disso, as leveduras liberam álcool, que atribui sabor ao alimento, e também o gás carbônico, que é o responsável pelo crescimento da massa. esse gás também pode ser liberado por outro tipo de fermento, o fermento químico. Se você quiser saber como esse tipo de fermento funciona, pergunte para o seu professor. O glúten, que é uma combinação de dois tipos de proteínas presentes na farinha, deixa a massa elástica, possibilitando que o gás carbônico fique aprisionado em pequenas bolhas, tornando a massa esponjosa, macia e fofa. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima. Pois é, irmãos. Então, nós vimos aí, né, o que o fermento causa na massa, né? Ele solta o gás carbônico, ele vai se espalhando e levedando a massa. Então, o pecado, quando ele começa a ser tolerado na comunidade, quando a comunidade ela começa a ser complacente, tolerante com determinadas situações, isso vai comprometendo o testemunho da igreja. Então, irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja que dava um péssimo testemunho. E aí me incomoda profundamente quando alguns irmãos querem defender determinadas práticas na igreja, usando como exemplo a igreja de Corinto. A igreja de Corinto não era exemplo para nada, infelizmente. Né? Pelo contrário, a igreja de Corinto era exemplo de como não ser igreja. Ah, porque o dom de línguas é assim, assim, assado, porque lá na igreja de Corinto.
Na segunda carta, nós vamos ver o que era o dom de línguas lá na igreja de Corinto e o trabalho que isso dava para Paulo. Tá? Então, queridos irmãos, olha como é importante a gente estudar, né? A gente nos aprofundar. A igreja de Corinto não é exemplo para nenhuma doutrina de igreja que queira ser saudável. A igreja de Corinto era uma igreja doente, era uma igreja dividida, era uma igreja que tolerava o incesto, era uma igreja imoral, totalmente imoral. E como nós vimos na aula passada, era uma igreja totalmente carnal. 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 É? Então, a disciplina na igreja de Corinto, anular os efeitos nocivos do pecado e restaurar o pecador. Aí nós vamos ver, né, que Paulo, que seja entregue a Satanás, mas ele continua, tá? Então, essa disciplina que Paulo pede que haja na igreja de Corinto ao pecador, é para anular os efeitos nocivos do pecado que Paulo via como fermento na massa, né? E restaurar o pecador. 5:5. Olha o que diz 5:5. Que esse tal seja entregue a Satanás. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, né? Para que, através do sofrimento pela carne, venha o arrependimento, para que houvesse uma chance, né, de salvação para essa pessoa, tá? Para essa pessoa. Então, ainda que Paulo seja duro, ele não está fechando a porta do reino de Deus para o pecador, mas era necessário o arrependimento verdadeiro. E pela fala de Paulo aqui, a informação que chegou a ele é que era uma pessoa que relutava em se arrepender e que insistia em viver na prática do pecado. Então, Paulo diz que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que venha a enfermidade, para que venha a doença. Não que toda enfermidade esteja relacionada a pecado, irmãos, não é isso. Entendam o contexto, por favor. Mas para que, através ali da ruína, venha o arrependimento, para que seja salvo no dia do Senhor. Fermento que leveda a massa, né? Fermento foi usado por Jesus como algo bom, quando ele falou sobre o reino de Deus, de levedar a massa. Então, você que faz o seu bolo, faz o seu pão, não precisa deixar de usar fermento, não, tá? Eu vou explicar aqui. A questão não é o fermento em si, mas o seu efeito para o bem ou para o mal. Então, o fermento, ele é usado aqui como um exemplo daquilo que leveda, daquilo que faz crescer uma situação, né? A minha ação e o meu testemunho, né, o meu agir e o meu testemunho sempre serão fermentos, mas para o bem ou para o mal. Nesse caso aqui, essa pessoa, o seu fermento era para o mal. Então, se eu tenho um bom testemunho perante a sociedade, se eu tenho um bom testemunho entre os meus irmãos, né? O meu fermento é bom, é que leveda a massa, é o fermento usado por Jesus na sua parábola sobre o reino de Deus. Agora, se eu tenho mau testemunho, o meu fermento é para o mal, conforme Paulo abordou aqui. Tá?
Então, o pecado nunca poderá ser relativizado. Em nossa vida, ele também atua como fermento e pode levedar toda a massa, quer dizer, pode comprometer toda a minha vida, né? Eu me lembro daquela palavra, um abismo leva para outro abismo. Por isso, olha o que Paulo diz lá no verso 8 do capítulo 5. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Né? E da verdade. O que causava esse problema da tolerância? Se achavam sábios aos seus próprios olhos e se orgulhavam disso. Uma compreensão equivocada da graça e da relação liberdade e graça. É uma compreensão equivocada da relação liberdade e graça, usando aquela frase que eu falei, tudo me é lícito, mas na sequência, o apóstolo Paulo, ele usa essa mesma frase na sua carta, dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Nem tudo me convém. Então, queridos irmãos, a igreja de Corinto ela era marcada por uma comunidade, por pessoas que se achavam sábios aos seus próprios olhos. E essa questão da sabedoria foi um pouco tratada na aula passada. E aí eles tinham uma compreensão equivocada da relação liberdade e graça. Né? Liberdade e graça. Era um problema isso. E se julgavam superiores. Né? Isso aí tem a ver com a questão do grego, né? A questão... os gregos se achavam, eles se julgavam culturalmente superiores, né? Culturalmente superiores. Culturalmente, né? Superiores. Eles tinham uma cultura superior, ou julgavam ter uma cultura. Então, esse espírito de superioridade prejudicou muito a igreja de Corinto. Tá? Queridos irmãos, as obras não são para que alcancemos algo de Deus, mas resultado do que Deus alcançou para nós em Cristo. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Olha o que Paulo vai dizer no verso 6 do capítulo 5. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, eles eram orgulhosos. Bom, queridos, nós vamos ficar por aqui hoje, porque dentro do que nós falamos aqui, o que eu quero tratar vai demandar um tempo maior. E não dá para começar e parar. Eu queria tratar esse tema inteiro. Então, para que a aula não se prolongue demais, nós vamos encerrar por aqui hoje e na próxima aula nós vamos tratar dessa relação liberdade e graça, tá? Que está totalmente enraizada na carta de Corinto. A gente não vê isso assim de forma explícita, mas
a gente identifica essa relação liberdade e graça na teologia da carta aos Coríntios, que a igreja, muitas vezes, por não ter as ferramentas adequadas, não consegue identificar. Por isso, estudo bíblico, por isso, a escola dominical, por isso, né, os professores, para oferecerem essas ferramentas para que a igreja se apodere disso e tenha como fazer uma leitura com mais profundidade da Bíblia. Então, queridos irmãos, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho dessa questão teológica sobre a graça, sobre liberdade, que vai ajudar a gente na compreensão da leitura que estamos fazendo sobre a carta aos Coríntios, tá? Então, nós vamos finalizar essa aula falando de problemas que também tinham lá rapidamente, né, que vocês leram no capítulo 6, a questão da desonestidade e injustiça, né, que continua. Então, vejam bem, nós vamos fazer a pausa, nós vamos falar sobre a graça e a relação com a liberdade, e depois a gente volta a partir do capítulo 6, onde a gente tem alguns problemas pontuais que Paulo enfrentou. Mas, como essa questão da imoralidade, ela está muito ligada à ideia de liberdade e de graça, é importante a gente fazer essa pausa para falar sobre liberdade e graça, tá bom? Será assim, será como a gente está seguindo o estudo da carta, a gente vai abrir um parêntese, vai falar sobre liberdade e graça, fecha o parêntese e continua lendo a carta, tá bom? Mas certamente esse parêntese que a gente vai fazer é de vital importância para uma compreensão mais segura da carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Bom, eu vou sair da projeção agora e nós vamos voltar aqui para a tela. Isso, voltamos aqui para a tela principal. Eu quero te agradecer por nos acompanhar, por nos apoiar. Divulgue o nosso canal, divulgue os nossos vídeos entre os seus amigos, familiares, para que as pessoas, quem sabe, né, se apaixonam pelas Escrituras, né? Como eu sou um apaixonado pelas Escrituras. Eu sou apaixonado pelas Escrituras, né? Quem sabe outras pessoas também não se interessem, né? E através disso venham a ter a sua experiência com Deus, com o Cristo ressurreto e possam ter a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, como eu tive a minha. Deus abençoe. Fique na paz. Uma ótima semana a todos vocês. E o nosso culto às 7 horas pelo Google Meet, transmitido ao vivo. Se você quiser participar, né, às 19 horas todo domingo, mande um WhatsApp para a gente, 99244-7862. Olha, pastor, eu queria receber mais materiais, eu queria ter mais informações da igreja, eu queria participar de um culto, e aí mande um WhatsApp, a gente conversa e a gente oferece aí todas as informações para você, tá bom? Deus abençoe. Fique na paz de nosso Senhor e